Porque precisamos de um Salvador. Vivemos em um mundo onde se observa explicitamente uma decadência generalizada, o ser humano mergulhado em um mar de corrupção, com inversão total de valores morais, onde predomina o desamor, onde a criminalidade aumenta de forma exponencial, aliada à queda do ser humano, imperando a iniquidade. O certo passou a ser errado, o imoral a ser padrão de conduta, a insensibilidade e o egoísmo, a falta de solidariedade com os menos favorecidos é uma das marcas da situação caótica do mundo odierno. Registrou Paulo em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Há uma evidente cristofobia, muitos não suportando ouvir sequer falar em Jesus, buscam mestres conforme suas paixões carnais, subjugados pela luxúria, cobiça de bens materiais. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 3 a 4, está escrito: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Enquanto muitos são sacrificados por não negarem sua fé em Jesus, a multidão desce a larga estrada em ladeira, embriagado pelo pão em circo que lhe é oferecido. Ela não se dá conta do perigo que corre, dos sinais apontados por Cristo que indicariam não apenas a certeza, mas a proximidade da segunda vinda para julgar este mundo e buscar sua igreja rumo a novos céus e nova terra. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo escreveu: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este é o motivo pelo qual o ser humano caído precisa urgentemente do único que pode salvá-lo da segunda morte ou separação eterna da glória de Deus, Jesus Cristo. Porque assim está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A salvação depende completamente de Deus, e em nada de nós, pois somos salvos por sua graça. Obras podem nos levar à condenação, ou nos permitir receber galardões. O cristão pratica boas obras porque é salvo, não para ser salvo. Porque estas foram palavras de Jesus registradas em Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E devemos cumprir de todo o coração os mandamentos pelos quais Jesus resumiu toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 39. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E versículo 39. E o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Mateus capítulo 22, versículo 40, temos registrado: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ouçamos o que diz o apóstolo João no capítulo 3, versículo 16, no Evangelho segundo ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João capítulo 3, versículo 18, lemos: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Lemos em João capítulo 3, versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quanto aos sinais que vemos por todos os lados, sobre os quais nos preveniu Jesus, podemos compartilhar a leitura do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Versículo 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado por todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Versículo 17. Quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de sua casa. Versículo 18. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Versículo 20. E orai para que vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado.
Isso por causa do Shabat. E no inverno, devido à dificuldade das mulheres se locomoverem, das pessoas no local onde tem neve e uma série de inconvenientes nesse momento, nessa fase do ano, para que se corra, que se fuja as peças. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Versículo 25. Eis que eu vos tenho predito. Versículo 27. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 28. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Versículo 41. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Versículo 44. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Versículo 45.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Versículo 46, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Versículo 47, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Versículo 48, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá. Versículo 49, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Versículo 50, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe. Versículo 51, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Não existe parte intermediária. Ou você está com Deus, ou está contra Deus. Não existe purgatório, aniquilamento, sono da alma ou reencarnação. Em Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7, está registrado: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Mateus capítulo 11, versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.